Ela arriscou sua vida para salvar uma menina perdida, sem imaginar que era filha do seu chefe milionário. Mas o que começa com um ato de coragem se transforma numa história que abala uma empresa, divide a todos e termina com uma frase dita por uma criança que ninguém jamais vai esquecer. Antes de começarmos essa história que vai te tocar, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O grito da criança veio antes do som do freio. Naquela tarde abafada, o céu fechado parecia antecipar a tragédia. A Avenida Pereira Leal, em pleno horário de pico, fervilhava de buzinas, motocicletas e gritos de motoristas impacientes. Isabela, com a bolsa atravessada no peito e os passos apressados, tentava atravessar na faixa entre uma fileira de carros parados. Pensava em tudo, menos em heroísmo. Só queria chegar ao trabalho sem tomar outra advertência. Então ela viu uma garotinha, de no máximo 6 anos, parada no meio da via expressa. Olhava para os lados, desorientada, os olhos arregalados e o corpinho tremendo como folha seca. Os motoristas não viam, e um carro preto, em velocidade absurda, vinha na direção dela. Isabela correu. Não olhou para os lados, não calculou riscos, não pensou em si, gritou, "Sai daí!" Mas a menina não se mexeu. Num impulso, ela saltou entre os carros, quase tropeçou no meio-fio e puxou a criança com força para a calçada. No segundo seguinte, o carro passou zunindo, raspando a barra de sua calça e deixando para trás o cheiro de borracha queimada e pavor. As pernas de Isabela cederam. Ela caiu de joelhos, ainda agarrada à menina, que soluçava de medo. Gente ao redor começou a se aproximar, mas ninguém parecia saber o que fazer. "Calma, meu amor. Tá tudo bem agora. Você tá segura, tá?" disse Isabela, tentando controlar o próprio tremor. A criança se agarrava a ela como se a conhecesse há anos. "Qual seu nome?" "Clara", respondeu a menina com a voz embargada. "E sua mãe? Seu pai?" Clara apontou para o nada e apenas murmurou, "Eu me perdi." Foi aí que um SUV prata parou bruscamente a poucos metros. A porta se abriu com violência e um homem alto de terno escuro e expressão dura saiu às pressas. Olhos de predador. Ao ver a cena, sua filha nos braços de uma mulher simples, suada, ajoelhada no chão, seu rosto se fechou como ferro frio. "O que diabos você está fazendo com a minha filha?" Isabela se levantou, ainda segurando a menina. Eu salvei ela. Ela estava no meio da pista. Um carro quase... Me poupe da encenação!" Cortou o homem, a voz afiada como lâmina. "Você acha que eu vou cair nessa história? Funcionária da minha empresa? E justo agora aparece abraçada a minha filha?" Isabela o olhou confusa. "Funcionária? Eu trabalho na sede, na limpeza. Eu nem sabia quem ela era." "Claro, que conveniente", ironizou. "Deixa ela comigo, agora." Clara se escondeu atrás de Isabela. "Não quero ir. Ela me salvou, papai. Você não viu?" A cena estava se tornando constrangedora. Pessoas filmavam com os celulares. A tensão era visível. O homem, cada vez mais impaciente, tentou puxar Clara pelo braço, mas ela gritou. Isabela interveio, firme, mesmo tremendo por dentro. "Com todo o respeito, senhor, eu não vou soltar essa criança enquanto ela estiver assustada desse jeito. Se quiser, pode chamar a polícia." Ele hesitou. Os olhos fulminavam. O nome dele ecoou entre alguns curiosos. Marcos Nogueira, dono do Grupo Nogueira, um dos maiores conglomerados empresariais do país. Viúvo, rígido. E agora, completamente exposto diante de sua filha e de uma auxiliar de limpeza que ousava enfrentá-lo. "Eu vou chamar a polícia", rosnou ele. "E você vai explicar tudinho, inclusive porque estava grudada na minha filha no meio da rua. Eu espero que eles cheguem. Assim podem ver a gravação das câmeras", respondeu Isabela,
apontando discretamente para um poste com segurança eletrônica. Vai mostrar tudo. Eu pulando no meio do trânsito para salvar a menina que o senhor perdeu de vista. Ele não respondeu. Apenas cerrou o maxilar e agarrou a filha nos braços. Clara olhava para trás, chorando, esticando os braços para Isabela, que ficou parada ali, sozinha, com o coração disparado e o corpo trêmulo. Os curiosos começaram a se dispersar. Um senhor tocou o ombro de Isabela e disse: "Eu vi tudo, moça. Você é corajosa demais. Mas cuidado com esse tipo de gente. Eles não gostam quando alguém comum vira herói." Ela apenas acenou, sem dizer nada. Pegou sua bolsa, ajeitou o uniforme amarrotado e seguiu andando em direção ao terminal. Tinha 12 minutos para bater o ponto e uma pilha de banheiros para limpar, mas algo dentro dela dizia: aquela história estava longe de ter terminado. Marcos assistia à gravação pela terceira vez. Sem som, em preto e branco, a imagem mostrava exatamente o que ele temia. E, ao mesmo tempo, não queria admitir. Isabela surgia na lateral do quadro, correndo em direção à rua. A menina estava sozinha no meio da pista. O carro preto avançava em alta velocidade. A funcionária se lançava no asfalto e puxava a criança segundos antes do impacto. Marcos pausou no momento exato em que o para-choque passava a centímetros de Isabela. Ampliou, congelou, fechou os olhos por um segundo. Não fazia sentido. Ela poderia ter morrido. E tudo isso por quê? Instinto? Altruísmo? Ele não acreditava nisso. Pessoas não arriscavam a vida por desconhecidos, e muito menos por filhos de milionários. A sala de reuniões estava em silêncio, exceto pelo som do ar-condicionado. 2 advogados estavam sentados à mesa, esperando uma direção clara do patrão. Marcos girou levemente a cadeira e os encarou com a frieza habitual. Façam uma verificação completa. Nome completo: Isabela Gonçalves Lima. Quero histórico profissional, escolar, familiar, registros financeiros, judiciais, tudo. Descrição máxima. Entendido, disse o mais velho dos dois. Só uma observação, senhor. Pelas imagens, a senhora Isabela realmente parece ter agido por instinto. E a menina é minha filha e estava nas mãos de uma desconhecida. Marcos se levantou, seco. Quero fatos, não suposições. Na ala administrativa do Grupo Nogueira, o clima era outro. Isabela caminhava pelos corredores sob olhares mistos, curiosidade, julgamento e até inveja. Alguém da segurança tinha contado que Marcos a havia encontrado com a filha, e agora ela era o centro de conversas abafadas no refeitório e de olhares incisivos nos banheiros. Ela tentava ignorar, só queria voltar à rotina. Clara não saía da sua cabeça. O choro, os braços estendidos, o medo, aquilo doía mais do que a quase morte no trânsito. Na pausa do almoço, recebeu uma ligação. O departamento jurídico solicitava sua presença na sala 504. Não era comum. Ela gelou. Respirou fundo. Limpou as mãos no avental do uniforme e seguiu até lá. Senhorita Isabela, sente-se, por favor, disse um dos advogados, com formalidade educada. Ela obedeceu, tensa. O outro advogado observava uma pasta grossa sobre a mesa. Estamos conduzindo uma verificação de segurança interna. Como sabe, ontem houve um incidente envolvendo a filha do senhor Marcos Nogueira. Você poderia relatar com exatidão o que aconteceu? Ela relatou, palavra por palavra, sem exageros, sem floreios. Apenas os fatos. E por que decidiu agir daquela forma? Perguntou o segundo advogado, sem disfarçar a dúvida. Porque ela era uma criança sozinha no meio da rua. Eu não pensei, só agi. Silêncio. Os homens trocam olhares discretos. A senhorita compreende que, aos olhos da alta diretoria, isso poderia ser interpretado como uma tentativa de aproximação indevida. Isabela franziu o senho. Eu quase fui atropelada. Não fiz isso para ser promovida, nem para aparecer. Eu só salvei uma criança. Ponto.
O Sr. Marcos sugeriu oferecer uma recompensa. Deseja aceitá-la? Não, respondeu firme. Eu não quero dinheiro. Quero apenas continuar trabalhando. Os dois anotaram algo. Um deles, com voz protocolar, encerrou. Agradecemos sua colaboração. Por ora, pode retornar às suas funções. Caso seja necessário, entraremos em contato. Ela saiu da sala com o coração acelerado e as mãos geladas. Marcos observava Clara do outro lado do vidro. Ela estava em sua psicóloga infantil, jogando com pecinhas coloridas, mas sem sorrir. A doutora Helena, discreta, sensível, anotava com discrição. Após a sessão, a médica o chamou para conversar. Clara está emocionalmente abalada. O incidente foi mais traumático do que aparenta. Ela está segura agora. Sim, mas não é sobre segurança física, Marcos. É sobre vínculo. Ela se sentiu protegida por alguém que não era você. E isso mexe com o emocional dela. Ele se recostou na cadeira. Os olhos estavam cansados, mas o rosto permanecia impassível. Eu sou o pai dela. Faço tudo o que posso. Eu sei. Mas talvez seja hora de considerar o que essa Isabela representa para a Clara. Não como ameaça, como referência emocional. Marcos não respondeu. Nos dias seguintes, a rotina seguiu no Grupo Nogueira. Mas não para Marcos. Ele acompanhava discretamente os relatórios sobre Isabela. Nada de relevante. Nenhum processo. Nenhum comportamento suspeito. Histórico limpo. Família humilde, mas honesta. A mãe faleceu. O pai sumiu anos atrás. Isabela criara os irmãos menores. Trabalhava desde os 14. Aquilo o irritava ainda mais. Era tudo limpo demais. Clara, em casa, se recusava a comer direito. Reclamava de pesadelos. Passava o dia desenhando uma figura feminina com cabelos castanhos e olhos grandes. Quando perguntavam, ela dizia: "É a moça que me salvou. Quero ver ela", repetia. Marcos, cada vez mais inquieto, observava aquilo em silêncio. No 7º dia após o incidente, Isabela estava limpando os corredores do andar executivo quando a assistente pessoal de Marcos apareceu. "Ele quer vê-la. Agora." Ela largou o balde, ajeitou o cabelo com a mão úmida e seguiu até a sala de vidro fumê. Marcos estava sozinho, sentado, a expressão indecifrável. "Sente-se." Ela sentou. "Agradeço por sua atitude." O departamento jurídico concluiu que sua ação foi genuína. "Fico aliviada. Mas entenda, minha filha é o bem mais precioso que tenho. Eu não posso me dar ao luxo de confiar em qualquer pessoa. Nem eu." A resposta de Isabela veio com uma honestidade surpreendente. "Eu também não confio em qualquer um. Nem todo mundo com dinheiro tem bom coração." Ele a encarou, quase surpreso. "Não quero nada de você, Sr. Marcos. Só quero meu emprego. Me deixe trabalhar e cuidar da minha vida." Ela se levantou. Ele não a impediu. Quando saiu da sala, Marcos permaneceu olhando fixamente para a porta. Pela primeira vez, sentiu que estava diante de alguém que não se impressionava com seu poder. E isso era desconcertante. Era cedo demais para saber, mas algo dentro de Isabela havia mudado. Na manhã de terça-feira, ela chegou à sede da empresa com os olhos levemente inchados. Não era cansaço, era o peso de noites mal dormidas, da dúvida constante sobre sua permanência ali, e de um eco antigo que nunca desaparecera. O medo de perder tudo mesmo quando se faz tudo certo. Ela desceu do ônibus com o uniforme limpo e o cabelo preso com firmeza. Os fones de ouvido tocavam um instrumental suave, mas sua mente viajava em direções desconfortáveis. Aos 9 anos, Isabela empurrava uma cadeira de rodas improvisada com caixotes, levando a mãe para a clínica popular do bairro. A mulher tossia e escondia as dores com um sorriso fraco. "Você vai ser grande, minha filha. Não deixa ninguém te fazer pequena." Ela não esqueceu. Na sala de limpeza do 4º andar, Isabela vestiu as luvas com movimentos automáticos. Já tinha limpado ali dezenas de vezes. Mas agora,
Os olhares pareciam mais longos, as conversas cessavam quando ela se aproximava e os risos velados carregavam outro tom. "Você viu a queridinha do patrão?" cochichou uma recepcionista no bebedouro. "Dizem que ele está agradecido. Vai ver, é agradecimento com bônus e tudo", respondeu a outra rindo. Isabela fingia não ouvir, mas cada palavra era uma lasca invisível. Não por vergonha, mas por impotência. Ela sabia que o mundo corporativo era um campo minado para gente como ela. Pobre, mulher, sem contatos e agora visível. Na ala executiva, Clara caminhava pelos corredores com passos pequenos e firmes, segurando a mão da babá. "É aqui que ela trabalha?" perguntou a menina, apontando para a sala de limpeza. A babá hesitou. "Não acho que seu pai vai gostar que você... Quero ver ela." Nos dias seguintes, Clara fez da empresa o novo centro de sua curiosidade. Criou desculpas, pediu para visitar o pai, mas o olhar dela sempre vasculhava os cantos dos corredores. Quando via Isabela, o rosto se iluminava. "Tia Bela!" corria em sua direção. Isabela abaixava-se para recebê-la, com medo de tocar demais, de parecer envolvida, de atrair ainda mais olhares, mas não conseguia esconder o carinho. "Oi, meu anjo, você tá bem?" "Melhor agora." A babá contava tudo a Marcos. Ele ouvia calado. A cada novo relato sobre o entusiasmo da filha ao ver a auxiliar, seus dedos batucavam mais forte sobre a madeira da mesa. "Ela desenha a moça toda hora", comentou a babá num fim de tarde. "Outro dia chamou de minha segunda mãe." Marcos não comentou. Apenas se levantou e caminhou até a janela da sala, de onde se podia ver parte do jardim interno. Aos 14 anos, Isabela limpava casas com a mãe, já muito debilitada, para ajudar com os gastos. Esfregava o chão ouvindo vozes atrás das portas. Vozes educadas, mas arrogantes. Vozes que zombavam de quem servia. Na escola pública, ela era uma aluna exemplar. Amava literatura. Tinha talento para redação. E uma professora uma vez disse: "Você vai ser escritora." Mas aos 17, largou os estudos para sustentar os irmãos após a morte da mãe. "Não tem problema, mãe. Eu não deixei de sonhar. Só estou adiando." Na sede da empresa, as fofocas tomavam novas formas. Marcos está esquisito desde o incidente. Aposto que ela tem alguma coisa." "Duvido que seja coincidência. A menina está encantada. Isso vai dar confusão. E se ela estiver usando a criança para subir? Já vi acontecer." Isabela fingia foco no rodo, mas ouvia tudo e engolia tudo. Num fim de tarde abafado, enquanto terminava de limpar as salas de reunião, Clara surgiu de novo. "Tia Bela, desenha comigo?" Ela tirou da mochila um bloquinho colorido. Isabela se sentou no chão ao lado dela, sem notar que do alto do mezanino, Marcos observava tudo. Viu a filha rindo pela primeira vez em dias. Viu Isabela segurando um giz de cera e desenhando flores enquanto falava baixo com a menina. Viu e sentiu algo estranho. Raiva. Não sabia se era ciúmes, desconfiança ou só o desconforto de ver o controle escorrendo por entre os dedos. Aos 18 anos, Isabela tentou voltar a estudar. Chegou a fazer um curso técnico noturno, mas foi demitida de um mercado por não ter flexibilidade de horário. Passou fome, pegou bicos como atendente, faxineira, cuidadora de idosa. Com o tempo, aprendeu a sorrir para sobreviver. Ela se tornara forte não por escolha, mas por falta de alternativas. Na semana seguinte, foi deslocada para a limpeza do refeitório administrativo. Era um rebaixamento sutil, mas claro, ela não reclamou. Apenas abaixou a cabeça e trabalhou. Naquele mesmo dia, ao passar pelo estacionamento, ouviu duas executivas falando: "Se fosse comigo, eu colocava limites. Criança é fácil de manipular." "E o Marcos? Nada. Parece até que está encantado." Isabela trancou-se no depósito por 5 minutos. Respirou fundo. Repetiu mentalmente o mantra da mãe: "Você vai ser grande. Não deixa ninguém te fazer pequena." E voltou ao trabalho.
Marcos, em sua sala, folheava um relatório impresso com dados sobre Isabela. Tudo ali batia com o que já sabia. Nenhuma mentira, nenhum atalho, nenhum indício de jogo. Então por que aquilo incomodava tanto? Ele não entendia como alguém podia ser honesto, sem pedir nada em troca, sem fazer jogadas. Talvez fosse isso que o irritava tanto, a impossibilidade de enquadrá-la em alguma categoria. Não era bajuladora, não era manipuladora, não era frágil. Era apenas ela, e Clara a amava. Isso era fato. Clara apareceu mais uma vez no setor de Isabela. Papai não quer que eu venha, mas eu vim escondida. Isso não é certo, meu amor, mas você é minha amiga, eu gosto de você. Isabela sorriu. Tocou o rosto da menina com carinho e disse, num tom quase sussurrado, eu também gosto de você, mas seu pai, ele manda aqui. Eu sou só uma funcionária. Se ele quiser, ele me manda embora. Clara pensou por um momento. Mas ele não vai, porque eu vou dizer para ele que eu quero você perto. Isabela olhou para a menina. E pela primeira vez sentiu medo real de se tornar importante demais para alguém que ela não podia proteger. Marcos sentia que estava perdendo o controle. Não da empresa. Aquilo ainda era dele, pedra por pedra, lucro por lucro. Mas da narrativa, do eixo silencioso que mantinha tudo estável. Desde o acidente com Clara, o equilíbrio parecia desmanchar-se aos poucos. E a epicentro de tudo era um nome simples, Isabela. Na manhã de segunda-feira, ele chamou a coordenadora da equipe de manutenção predial. Troque o turno da funcionária Isabela Gonçalves. Transfira-a para o setor de arquivos do subsolo, a partir de hoje. A coordenadora não fez perguntas. Acenou e anotou. No papel, era uma decisão administrativa. Na prática, era um afastamento calculado. Uma tentativa discreta de cortar laços sem assumir que eles existiam. Isabela chegou ao trabalho e encontrou o comunicado em seu armário. Novo setor, novo horário, nova supervisora. Nenhuma explicação, apenas ordens. Ela respirou fundo, guardou o papel e trocou o uniforme como sempre. Não perguntou nada, não reclamou. Sabia que, em ambientes assim, questionar só acelerava a queda. Às 7h30 da manhã, descia pela escada de serviço rumo ao subsolo. Um corredor abafado, sem janelas, onde documentos antigos eram empilhados em prateleiras metálicas. Ali, o mundo parecia esquecido. Clara estranhou desde o primeiro dia. «Cadê a tia Bela?» perguntou a babá, enquanto esperava o pai sair da reunião. «Acho que ela está em outro setor.» «Mas por quê?» «Porque, às vezes, as pessoas mudam de lugar no trabalho, Clarinha. Isso é normal.» Clara não respondeu, apenas mordeu o lábio inferior e apertou mais forte a boneca de pano que levava sempre. No dia seguinte, foi até o refeitório escondida. Nada de Isabela. No terceiro, tentou circular pelos corredores onde costumava encontrá-la. Também não a viu. Voltou para casa em silêncio. Marcos notou. Durante o jantar, Clara recusou o purê de batata que sempre pedia. Ficava longos minutos calada, olhando para o nada. Desenhava menos, ria menos. «Está tudo bem na escola?» perguntou ele, tentando soar leve. Ela deu de ombros. Continuou em silêncio. No subsolo, Isabela trabalhava dobrada sobre caixas pesadas. Catava papéis mofados, etiquetava pastas, limpava arquivos que ninguém mais via. Era invisível de novo. E no fundo, isso a acalmava. Não ver Clara era difícil, mas talvez fosse melhor assim. Talvez aquela aproximação toda tivesse ido longe demais. Mesmo assim, toda vez que ouvia passos leves no corredor ou vozes infantis ecoando das alas superiores, seu peito apertava. Na sexta-feira, Clara apareceu no escritório do pai com olhos úmidos. «Eu procurei. Ela não está mais aqui.» Marcos hesitou. Baixou a caneta. «Quem?» «A tia Bela.» «Clara, você precisa entender que ela trabalha aqui. Mas ela não é da nossa família. Ela é funcionária. Ela é minha amiga», respondeu, sem levantar a voz, mas com firmeza.
Você vai fazer novas amigas. Eu não quero novas. Ele suspirou, exasperado. Isso não é saudável. Você precisa aprender que nem todas as pessoas ficam para sempre. Mas você ficou, não ficou? Retrucou a menina. Marcos silenciou. Na segunda semana da mudança, Isabela começou a sair do trabalho mais tarde, não por obrigação, mas para evitar cruzar com Clara pelos corredores. Algo nela dizia que manter distância era a única forma de proteger a criança de mais dores, e a si mesma de esperanças impossíveis. Os cochichos diminuíram, a atenção se dissipava quando ela não era vista. Mas Marcos ainda observava. Pela câmera interna da ala de arquivos, viu uma gravação. Isabela sozinha, sentada no intervalo, com uma marmita no colo e os olhos fixos no chão. Nada no rosto dela parecia derrotado, mas havia um silêncio ali que falava mais do que gritos. Na infância, Marcos aprendera que a autoridade era silêncio com punho de ferro, que decisões não precisavam ser explicadas, que mandar era natural. Mas diante da filha em silêncio e da funcionária que aceitava tudo com dignidade, algo rangia por dentro. Era como se o mundo não obedecesse mais suas réguas. Na manhã de quarta-feira, Clara recusou sair do carro ao chegar à empresa. Não quero ir. Tá chato aqui. Você sempre gostou de vir comigo. Agora não tem mais graça. Marcos engoliu seco. Tentou convencê-la. Usou brinquedos, doces, promessas. Nada adiantou. Ela só dizia, tá chato, tá sem cor. No subsolo, Isabela etiquetava pastas com o capricho de quem sabe que pequenos detalhes revelam caráter. Foi chamada à sala da supervisora para assinar um formulário. E no caminho cruzou com um dos estagiários de logística. Te exilaram aí embaixo, hein? Ele brincou. Ela sorriu de leve. Lugar limpo é lugar digno. Ele riu, mas se calou diante da resposta. Marcos convocou uma reunião com o setor de RH. Nenhuma funcionária deve criar vínculo emocional com crianças da diretoria. Isso precisa constar no novo manual de conduta. A chefe de RH franziu a testa. Não temos registro de nenhuma funcionária fazendo isso, Sr. Marcos. A partir de agora, previna-se. Quero distância profissional mantida, clareza, frieza. Entendido? Sim, senhor. Mas por mais que tentasse impor barreiras, Clara continuava perguntando. E Isabela continuava calada. A cada tentativa de Marcos de controlar o quadro respondia com silêncio. A cada nova ordem, Isabela a cumpria com eficiência, sem reação. Isso o deixava desconcertado. Esperava indignação, resistência, pedido de demissão, qualquer coisa que justificasse sua decisão. Mas o que via era exatamente o oposto, dignidade silenciosa. E isso começava a incomodar mais do que qualquer rebeldia. O que começou como um erro de pronúncia acabou transformando tudo. Era uma tarde comum. O sol filtrava-se por entre as janelas do corredor leste da empresa, formando desenhos de luz sobre o chão de porcelanato. Isabela, a caminho do almoxarifado com um carrinho de produtos de limpeza, cruzou com Clara pela primeira vez em semanas. A menina escapara da babá, correndo por entre setores, até finalmente encontrar a mulher que tanto procurava. Tia Bela! Gritou, abraçando-a pelas pernas. Isabela gelou, olhou em volta, temendo estar sendo observada. Clarinha, não devia estar aqui. Eu estava com saudade. Ninguém me escuta mais. Mas seu pai, a babá, ninguém me escuta. Só você. Ela apertou ainda mais o abraço. E então, de forma instintiva, num tom que parecia comum para a criança, Clara disse baixinho, Mamãe, eu posso ficar com você só um pouquinho? Isabela congelou. As palavras soaram como um trovão abafado no silêncio do corredor. Antes que pudesse reagir, a voz dura de Marcos rompeu o ar. O que você disse? Ele estava ali. Surgira como um raio seco no céu limpo, parado a poucos metros. Os olhos fixos em Clara. A mandíbula travada. Clara virou-se, sem culpa,
e repetiu com a inocência de quem não entende pesos invisíveis. Eu chamei ela de mamãe. É só jeito de falar. Marcos avançou lentamente, sem tirar os olhos de Isabela. Você permitiu isso? Não, não foi. Eu perguntei se você permitiu que minha filha confundisse você com a mãe dela. Eu nunca disse isso a ela. Então como ela aprendeu? Está ensinando em silêncio? Alimentando essa fantasia? Clara começou a chorar, assustada com o tom do pai. Isabela se abaixou para consolá-la, mas Marcos ergueu a mão, interrompendo o gesto. Não, não mais. Isso termina agora. Naquela noite, Marcos não dormiu. Sentado em sua poltrona de couro no quarto escuro, com um copo de uísque intocado na mesa lateral, ele revia imagens que não estavam gravadas em câmera nenhuma. Estavam gravadas em sua pele. 3 anos antes, um domingo nublado, sua esposa havia saído com Clara para comprar roupas. Era algo comum, sem riscos, até que um assalto banal virou tragédia. Um tiro, uma confusão na rua, gritos. Ela morreu ali, segurando a mão da filha. Clara, com apenas 3 anos, testemunhou o sangue, os gritos, a morte sem sentido. Desde então, Marcos criara barreiras. Não chorava, não falava, não se permitia lembrar. Mas ouvir Clara chamar outra mulher de mamãe foi como abrir uma ferida que ele fingia cicatrizada. Ela está tomando o lugar da mãe dela. O pensamento martelava. Está tentando preencher um espaço que não é dela. Isabela passou a noite em claro. A frase de Clara ecoava junto com o olhar de ódio de Marcos. Ela sabia que a menina era carente, sabia que o afeto, quando nasce em vazio, cresce rápido demais, mas jamais pensou que aquilo aconteceria. Na manhã seguinte, foi até a supervisora e pediu para ser realocada para outro prédio, outra unidade. Qualquer coisa. Mas o pedido foi negado. Por enquanto você segue onde está, disseram. Nos dias seguintes, Clara parou de falar. Literalmente. Não respondia à babá, não comia direito. Ficava deitada no sofá com os olhos fixos no teto. Os médicos disseram que era retração emocional, um bloqueio provocado por trauma ou perda afetiva. O que aconteceu nos últimos dias? Perguntou a terapeuta. Marcos hesitou. Contou o episódio por alto. Senhor Nogueira, crianças não entendem a complexidade da morte, mas sentem falta, e quando encontram acolhimento, criam vínculos. Se ela chamou outra mulher de mãe, não é traição, é um pedido de afeto. Isso é perigoso, respondeu ele. Confunde, cria fantasias. E o que é mais perigoso? Uma fantasia que conforta ou um vazio que adoece? Marcos não respondeu. Isabela soube por terceiros do estado de Clara. Tentou manter distância, mas à noite chorava com culpa, imaginando a menina em silêncio, sem comer, sem rir. Por mais que sua razão dissesse que era melhor ficar longe, o coração gritava o contrário. No 4º dia sem falar, Clara teve febre alta. O pediatra foi chamado. A babá chorava ao telefone. Marcos, diante da filha em estado febril, sentia-se impotente. Nada do que oferecia funcionava. Nenhum brinquedo, nenhum carinho. Foi então que Clara, entre os delírios da febre, murmurou: "Quero a tia Bela." Marcos praguejou, mas no fundo, sabia o que precisava fazer. Isabela estava no vestiário quando uma funcionária entregou um bilhete manuscrito com a letra fria e angular de Marcos. "Minha filha está doente. Quer você. Se aceitar, venha até minha sala. Agora." Ela hesitou, respirou fundo, limpou as mãos no uniforme e subiu. Quando entrou na sala de Marcos, encontrou Clara deitada em um pequeno sofá, pálida, com os olhos semiabertos. "Tia Bela", murmurou. Isabela ajoelhou-se ao lado dela, tocou sua testa. Estava quente. "Eu tô aqui, meu amor. Não vou sair." Clara sorriu fraco e segurou sua mão. Marcos observava de longe, não disse nada. Naquele instante, percebeu que talvez o amor não pedisse permissão. Ele apenas acontecia.
e era tarde demais para fingir que nada estava acontecendo. O telefone de Marcos tocava, mas ele não atendeu. A campainha da sala de reuniões acendeu. Ele não respondeu. O som dos passos no corredor ecoava como marretadas no mármore da sua cabeça. Tudo nele doía, mas era um tipo de dor que não se localizava. Não estava no corpo nem na mente. Era um incômodo estranho que se espalhava, como se o controle que sempre tivera estivesse escorrendo entre os dedos sem aviso. Clara sorrira, pela primeira vez em semanas. Mas o sorriso tinha endereço certo, Isabela. E isso mexia com ele mais do que gostaria de admitir. No dia seguinte, Marcos atravessou a ala de RH sem marcar reunião. Pediu que a chefe fechasse a porta e foi direto ao ponto. Preciso formalizar uma nova função, algo discreto, mas efetivo. Com nome técnico ou simbólico. Técnico, que pareça apenas reestruturação, mas que permita contato controlado entre minha filha e a funcionária Isabela Gonçalves. O senhor quer promover uma auxiliar? Quero garantir que Clara tenha acompanhamento emocional adequado, respondeu, evitando o termo promoção. E isso inclui estabilidade, disponibilidade, confiança. Entendido. Podemos abrir um cargo temporário vinculado à diretoria infantil, supervisor de ambiente familiar ou algo do tipo. Faça, sem alarde. Horas depois, Isabela recebeu um comunicado interno. O papel estava dentro de um envelope pardo, sem timbre. A letra era objetiva. Você foi designada ao setor de suporte emocional infantil. Nova função, novo crachá, mesma carga horária. Motivo: recomendação da equipe terapêutica de Clara Nogueira. Apresente-se na ala B, sala 02. E ela leu o papel 3 vezes antes de entender que aquilo era uma espécie de convite, formal, mas sem assinatura. Não era um pedido, mas também não era imposição. Era uma tentativa de aproximação, camuflada em hierarquia. Na manhã seguinte, Isabela chegou mais cedo. A sala 2 da ala B tinha paredes brancas, piso emborrachado e uma estante com brinquedos organizados por cor. Havia almofadas no chão, livros infantis, uma mesa pequena com papel sulfite e lápis de cor. Tudo novo, limpo, como se nunca tivesse sido usado. Clara entrou 10 minutos depois. Estava com a mesma boneca de sempre, mas com os olhos mais despertos. Tia Bela, disse com um sorrisinho frágil. Isabela a abraçou. Tô aqui, meu amor. Agora vai ficar? Ela hesitou. Não sabia o que responder. Então acariciou seus cabelos e disse: por um tempo, sim. Clara se aninhou no colo dela como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo. Na copa reservada dos funcionários da diretoria, os comentários começaram a fermentar como massa azeda. Você viu quem foi parar na ala nobre? A faxineira? Inacreditável. Aposto que é questão de tempo para virar Dona Isabela. Daqui a pouco, o sobrenome dela muda para Nogueira. Isabela ouvia os sussurros de longe. Não era ingênua. Sabia que quanto mais invisível alguém era, mais barulho causava ao aparecer. Mas dessa vez, não recuou. Ela sabia que não era um prêmio. Não era promoção. Era Clara. E apenas Clara. Na segunda semana na nova função, Marcos apareceu na sala. Ficou parado à porta, sem entrar. Observou a filha pintando com os dedos sobre uma cartolina, enquanto Isabela limpava pincéis. A cena era banal, mas nele provocou uma sensação antiga, uma espécie de saudade do que nunca viveu. Está tudo bem por aqui? Perguntou, sem olhar diretamente para Isabela. Clara está feliz. Isso é o que importa, ela respondeu, enxugando as mãos. A babá me disse que ela dormiu melhor essa semana. Ela precisa de rotina. A alma da criança precisa disso mais do que o corpo. Você estudou pedagogia? Estudei a vida. Ela ensina melhor, respondeu com serenidade. Ele não retrucou, mas não saiu. Ficou em silêncio por mais alguns segundos, o suficiente para Clara levantar os olhos e dizer: Papai,
A tia Bela me ensinou a fazer flor de papel. Quer ver? Ele se aproximou, meio constrangido, e pegou o origami torto com as pontas amassadas. Muito criativo. É linda, completou Clara, sorrindo. No elevador, no fim do expediente, Isabela e Marcos ficaram sozinhos por alguns andares. A senhorita é sempre assim? Ele perguntou sem encará-la. Assim como? Tão calma, mesmo quando tudo ao redor parece te empurrar. Eu só aprendi que não vale a pena lutar contra a correnteza. Melhor aprender a nadar com ela. Isso é filosofia de almanaque. Não, é de rodoviária mesmo. Eu li num adesivo enquanto limpava um banheiro de posto certa vez. Ele engoliu seco, algo naquela frase doía, porque era real demais, humano demais. Na semana seguinte, Isabela recebeu uma chave. Era pequena, prateada, com uma etiqueta. Acesso exclusivo, sala 02. Nada mais foi dito, mas o gesto era claro. Confiança, ou talvez vigilância disfarçada. Certa tarde, enquanto Clara dormia sobre uma das almofadas, Isabela organizava livros na estante quando ouviu passos. Marcos entrou sem bater. Ela está bem? Está. Teve um dia cheio, brincou, leu, dançou, inventou uma canção sobre batatas mágicas. Ele sorriu sem mostrar os dentes. E você? Está confortável aqui? É mais silencioso do que eu esperava, mas é um silêncio diferente do de onde eu vim. Como assim? Aqui o silêncio é cheio de câmeras e julgamento. Lá era só cansaço. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: você fala como quem carrega muitos pesos. Porque carrego mesmo, mas carrego comigo. Não jogo em ninguém. Ela o olhou, ele desviou. No fim daquele mês, Isabela passou a receber um contra-cheque com valor discretamente maior. Nenhum aviso, nenhuma explicação. Mas era evidente, ela fora promovida. Não oficialmente, mas na prática sim. Os boatos voltaram com mais força. E pela primeira vez, Marcos ouviu um deles de um dos próprios diretores. Está protegendo demais a funcionária. Isso pode abrir precedentes perigosos. Marcos respondeu apenas com um olhar gelado. Mas por dentro, sabia que aquilo não era apenas sobre precedentes. Era sobre vulnerabilidade. Sobre perceber que seu poder, construído em contratos, cifrões e ordens, era inútil diante de uma criança que só dormia bem, se ouvia a voz de uma mulher que ele não conseguia mais classificar como apenas funcionária. E isso o apavorava. Era um daqueles domingos que nascem com cara de promessa, céu parcialmente nublado, um vento ameno e tímidas frestas de sol atravessando a manhã com suavidade. Marcos não sabia exatamente por que havia ligado. Talvez pelo silêncio constante de Clara, pelos desenhos dela, que agora pareciam menos coloridos, ou talvez por aquela coisa sem nome que vinha crescendo dentro dele. Incômoda como areia no sapato, mas impossível de ignorar. Estamos indo ao parque hoje. Clara perguntou se você poderia ir também. Disse ele, sem firulas. Houve uma pausa do outro lado da linha. Depois, se for importante para ela, eu vou. O Parque dos Cedros tinha um cheiro de terra molhada, folhas antigas e algodão doce ao longe. Era um dos refúgios da cidade onde o verde parecia resistir bravamente à pressa dos prédios. Isabela chegou antes, sentou-se em um banco de madeira perto da pista de caminhada e ficou observando as crianças passarem correndo, mães em conversas rápidas, casais trocando sorrisos. Ela quase se levantou quando viu Marcos se aproximar com Clara pela mão. "Oi, tia Bela!" gritou Clara, soltando-se e correndo em sua direção. Isabela a recebeu com um abraço apertado. Ao olhar para cima, viu Marcos desacelerar o passo, com um aceno curto, educado, quase mecânico. "Obrigada por vir", disse ele. "Fiz por ela", respondeu, sem rispidez, mas sem disfarçar a sinceridade. Eles começaram a andar em silêncio, os três juntos, com Clara correndo alguns passos à frente, como se abrisse espaço no mundo só para aquele trio, ainda confuso, ainda improvável.
Na beira do lago, Isabela estendeu uma toalha sobre a grama e tirou da mochila potes simples com frutas picadas, biscoitos caseiros e um suco natural que levava na garrafa térmica. Marcos, surpreso, observou. Você trouxe tudo isso? Sei que Clara tem intolerância a corantes. Preferi não arriscar com o que vendem por aqui. Eu não sabia que você sabia disso. É só prestar atenção nela. O comentário não foi ácido, foi só verdadeiro. E isso o deixou desconfortável. Clara falava pelos cotovelos. Inventava histórias com folhas secas, fazia caretas para os patos, criava uma dança para cada fruta que comia. Em um momento, sentou-se entre os dois e os puxou para perto, como se fossem uma dupla em torno de uma mesma órbita. A gente podia fazer isso todo domingo, disse com um sorriso puro. Isabela acariciou seus cabelos. Marcos apenas olhou para a filha, tentando entender em que momento aquilo tudo começou a parecer natural. Foi nesse instante, em meio à luz que filtrava por entre as folhas altas, que o clique aconteceu. Do outro lado da trilha, um rapaz com uma câmera semi-profissional fazia registros espontâneos para seu perfil de redes sociais, onde postava momentos reais de amor e humanidade. Achou bonito o enquadramento. Um homem e uma mulher com uma criança entre eles, os três rindo com os olhos, desprevenidos, sem pose. Ele tirou a foto, ajustou a luz, aplicou um filtro suave e postou dali a pouco com a legenda: Família é onde o coração descansa. Não sabia quem eles eram, nem imaginava o que estava prestes a desencadear. À noite, enquanto Marcos lia relatórios no escritório de casa, recebeu uma mensagem de um número que não reconheceu. Era uma imagem, a foto no parque. E abaixo dela, uma pergunta direta: isso é verdade? Ao abrir o link, foi redirecionado para uma conta no Instagram com centenas de milhares de seguidores. A postagem já tinha milhares de curtidas e centenas de comentários, todos tentando adivinhar quem eram os personagens daquela imagem encantadora. Mas não demorou muito para alguém reconhecer. Esse é o Nogueira, dono do Grupo Nogueira, não é? Tenho quase certeza que a mulher era faxineira na empresa dele. Tá explicado o avanço dela na firma. Os comentários se multiplicaram em minutos. Boatos viraram informações. A ternura virou escândalo. Na manhã seguinte, Isabela entrou na sede da empresa sem saber da bomba. Só percebeu quando notou os olhares, mais intensos que o normal, mais direcionados. No elevador, uma funcionária do setor jurídico sussurrou para a colega, e ela nem parece envergonhada. Na sala infantil, Clara a abraçou como sempre, mas Isabela estava com o coração disparado. Algo estava fora do lugar, e ela ainda não sabia o quê, até que seu celular vibrou. Uma enxurrada de mensagens, de parentes, vizinhos, ex-colegas de escola. É verdade? Você está namorando o dono da empresa? Viralizou, hein? Cuidado com a inveja, amiga. Ela não entendeu de imediato. Mas ao clicar no link enviado por um primo distante, tudo se escancarou. A foto, a legenda alterada. E, em letras garrafais, os primeiros títulos de sites de fofoca. Funcionária seduz viúvo milionário e encanta a filha para garantir lugar na elite. A ascensão da faxineira de auxiliar a affaire do patrão. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Na sala da diretoria, Marcos olhava fixamente para o notebook. Clipes de vídeo começaram a aparecer. Canais do YouTube já analisavam a postura da funcionária ao lado do bilionário. Um podcast sugeriu que ela usava a criança para conquistar espaço emocional. Perfis maldosos vasculharam fotos antigas da Isabela, tentando traçar um perfil psicológico da alpinista. A assistente dele entrou apressada. Senhor, a imprensa está tentando contato. Quer que preparemos um comunicado? Não. Mas isso está crescendo. E o senhor está no centro. Ela também. Não comente nada. Ainda. Isabela passou o dia calada.
Na hora do almoço, se trancou no banheiro do terceiro andar e chorou. Não por vergonha, mas por injustiça. Tudo aquilo por um sorriso, por um momento leve, por ter se importado. À tarde, Clara perguntou: "Por que você está com os olhos vermelhos?" Isabela sorriu sem força. "Foi só o vento, meu amor." No fim do expediente, Marcos cruzou com ela no corredor. Ela estava de cabeça baixa, os ombros tensos, a mochila apertada contra o peito. "Precisamos conversar", ele disse. Ela apenas assentiu, mas o olhar já dizia tudo. O que era ternura para uma criança virou veneno para os adultos. E agora eles teriam que lidar com a distorção que não pediram, mas que não poderiam mais ignorar. O inferno não começou com uma manchete, começou com uma risada. Na segunda-feira pela manhã, ao entrar no saguão da empresa, Isabela ouviu um riso abafado, seguido de um celular sendo escondido com pressa. Duas estagiárias cochichavam ao lado do totem de álcool em gel, desviando os olhos com a pressa dos culpados. Aquilo já era um aviso. No elevador, um gerente passou por ela e murmurou: "Subida rápida, hein?", como quem entrega um elogio disfarçado de piada. Ela não respondeu, mas no momento em que sentou na sala de Clara e abriu o celular, a verdade estourou como vidro estilhaçado. Notificações. Mais de 200. Grupos nas redes sociais, mensagens privadas, e-mails com títulos escandalosos. A foto do parque já havia sido recortada, distorcida, compartilhada com legendas sensacionalistas. A faxineira e o patrão, história de um conto de fadas nada inocente. Mamãe improvisada ou plano de ascensão. Internautas questionam o vínculo entre Clara e a nova sombra de Marcos Nogueira. Em alguns perfis, montagens grotescas. Isabela com um buquê, Marcos ajoelhado, Clara usando uma coroa de flores. Em outros, vídeos analisando seu sorriso quadro a quadro, como se cada gesto fosse uma estratégia. Os comentários eram piores. Clássico golpe da mãe substituta. "É muita coincidência para ser coincidência. Essa aí estudou com a Cinderela e passou no teste. E o cara ainda cai triste." Isabela se levantou, trancou-se no banheiro e vomitou. Suas mãos tremiam. Nunca havia se sentido tão exposta. Nem mesmo quando cuidava de uma senhora doente que gritava ofensas racistas. Nem quando foi demitida por não querer sorrir mais para o supervisor de uma rede de mercados. Aquilo era outro tipo de violência, uma que entrava pela tela, pelos olhos, pelos dedos, uma que a despia diante de milhares de estranhos. Na empresa, os grupos internos estavam em ebulição. Mensagens disfarçadas de curiosidade circulavam entre funcionários. "Alguém confirma que ela era da faxina mesmo? Diz que já tem até carro novo. O patrão deve estar encantado mesmo. Nunca vi ele sorrir tanto." Na copa, vozes baixas e certezas implacáveis. "Deve estar esperando um anel de noivado já. Ela sabe jogar. Conquistou a menina primeiro, depois o homem." Isabela tentava manter a rotina com Clara, mas até a menina sentia a mudança. "Tia Bela, por que as pessoas estão falando de você? Porque às vezes as pessoas não sabem a verdade e inventam coisas. Mas você não fez nada ruim." "Eu sei, meu amor. Mas nem sempre isso importa para quem prefere apontar do que escutar." Clara a abraçou, forte, mas Isabela sabia. Aquilo estava ficando insustentável. Marcos, em sua sala, ouvia tudo em silêncio. A assessora de imagem o pressionava por um posicionamento público. O departamento jurídico alertava sobre riscos à reputação da marca. Os investidores exigiam explicações discretas. "Podemos alegar que ela está sendo vítima", sugeriu a chefe de comunicação. "Fazer uma nota curta negando qualquer envolvimento." "E se ela estiver envolvida?", retrucou um diretor com acidez. Marcos não respondeu. Olhava para o nada, os dedos entrelaçados, a mandíbula contraída. "Qualquer posicionamento do senhor pode alimentar ainda mais", disse o advogado, "mas o silêncio pode ser lido como confirmação." "Deixem isso em espera", decidiu ele por fim.
Nada agora. O silêncio dele foi mais ensurdecedor que qualquer manchete. Para Isabela, o recado foi claro. Na manhã seguinte, ela entrou com a cabeça erguida, mas o corpo parecia feito de chumbo. Passou pela segurança, ignorou olhares e foi direto até o setor de recursos humanos. "Preciso agendar uma conversa sobre desligamento", disse. A funcionária, surpresa, hesitou. "Você está pedindo demissão?" "Estou. Quer conversar com alguém da diretoria antes?" "Não. Já conversei comigo mesma." E foi suficiente. Marcos soube do pedido de desligamento horas depois. Leu o relatório impresso sobre a mesa. A letra de Isabela estava ali, firme, sem rodeios. "Solicito desligamento imediato por questões pessoais." Ficou parado por alguns minutos, o papel entre os dedos. O escritório ao redor parecia distante, como se estivesse submerso. Ela vai embora. E ele deixou. Isabela terminou o turno sem alarde. Guardou seus poucos pertences em uma mochila velha, fez um último carinho em Clara, que dormia na almofada, e saiu. Não chorou na frente de ninguém, mas ao chegar em casa, desabou. Não pela humilhação, nem pelo escárnio, mas pelo silêncio dele. O silêncio de quem tinha poder para defendê-la e escolheu não fazer nada. A ausência tem um som específico. Não é o silêncio, é o eco do que deixou de acontecer. Na manhã de segunda-feira, a primeira sem Isabela, a sala infantil parecia maior, mais fria. As paredes, antes preenchidas com desenhos e colagens de Clara, agora pareciam nuas. Até o cheiro havia mudado. Não havia mais lavanda no ar, nem o som suave da voz que contava histórias enquanto organizava brinquedos. Clara percebeu tudo isso antes mesmo de abrir os olhos. Quando a babá entrou no quarto e anunciou que já eram 7 horas, ela não se mexeu. Ficou deitada, o olhar fixo no teto. Pela primeira vez, em semanas, não perguntou o que a tia Bela vai fazer hoje. Porque sabia, com a intuição das crianças que amam de verdade, que algo havia terminado. "Cadê ela?" perguntou com a voz fina. "A senhorita Isabela não virá mais", respondeu a babá com cautela. "Por quê?" A mulher hesitou, engoliu a saliva, tentou inventar uma história. Falhou. "Porque, às vezes, as pessoas vão embora. Mas ela não queria ir embora." "Eu sei, meu amor, mas foi melhor assim." Clara não respondeu. Levantou-se em silêncio, vestiu o uniforme da escola com movimentos automáticos e saiu de casa com os ombros caídos, como se levasse nas costas o peso de um mundo que só ela ainda segurava. Na empresa, a ausência de Isabela começou como um sussurro. No setor de limpeza, uma das auxiliares comentou que ela havia pedido desligamento. No administrativo, já diziam que ela foi afastada por causa da pressão. No jurídico, alguém arriscou que Marcos deve ter pago para ela sumir. Ninguém sabia ao certo, mas ninguém se importava com a verdade. O que importava era a lacuna e o que podia ser dito para preenchê-la. Marcos ouviu o burburinho, não se manifestou. Entrou na empresa com os mesmos passos rígidos, as mesmas instruções diretas, o mesmo semblante concentrado, mas por dentro, o tumulto era absoluto. Desde a noite anterior, quando sua assistente entregou o pedido de demissão de Isabela, ele carregava uma sensação que misturava arrependimento, orgulho ferido e uma estranha forma de perda. "Foi você quem empurrou ela para isso", dizia uma voz dentro dele. "Ela escolheu ir embora", respondia outra, mais defensiva. "Mas só porque você se calou quando devia ter falado", insistia a primeira. No fim, o silêncio dele ecoava mais alto que qualquer fofoca. A carta apareceu 2 dias depois. Foi encontrada pela babá de Clara, dobrada dentro de um livro de contos de fadas, guardado na estante da sala infantil. Um envelope simples, sem remetente, mas com o nome de Clara, escrito em letra cursiva na parte de trás. A babá levou o envelope a Marcos. Ele abriu com cuidado. Dentro havia uma folha dobrada e uma carta curta, escrita à mão,
com uma caligrafia firme e sem floreios. Para quem ficar? Se você encontrou esta carta, é porque fui embora. Mas não de mágoa, de dignidade. Nem todos os lugares são feitos para gente como eu, e tudo bem. O que levo daqui não cabe na mochila. São lembranças, carinho e o sorriso da Clara que tantas vezes me salvou de desistir de mim. A ela deixo um pedacinho do meu afeto, onde quer que esteja. A quem quiser usar isso contra mim, fiquem à vontade. A quem entender, obrigada. Com respeito, Isabela Gonçalves Lima. Marcos leu e relê-la foi mais doloroso que o escândalo todo. A ausência de acusações, a ausência de exigências. Aquela era uma carta de partida, não de vingança, e talvez por isso mesmo doía mais. Clara leu a carta no colo do pai. Ele tentou evitar, mas ela insistiu. Foi ela quem escreveu? Sim. E ela não vai voltar? Ele demorou a responder. Depois disse, não sei. Clara se calou, levantou-se, entrou no próprio quarto, trancou a porta e lá dentro, pela primeira vez, chorou sozinha. No refeitório da empresa, os boatos se intensificavam. Ouvi dizer que ela pediu uma fortuna para sair. Acho que ele tentou proteger, mas ela foi longe demais. E agora ele finge que não aconteceu nada. Mas olha a cara dele, parece um viúvo de novo. No fundo, ninguém ali queria a verdade. Queriam só manter viva a novela que dava sabor às suas rotinas monótonas. Isabela, ausente, tornara-se uma lenda. Metade vítima, metade vilã. E Marcos, o homem que teve tudo. E agora não tinha mais nada além do próprio silêncio. A ausência dela era sentida nos detalhes. A sala infantil estava mais bagunçada. Clara recusava os brinquedos novos que recebia. Passava mais tempo em silêncio, menos interessada na escola. Começava a ter febres leves no fim do dia. É emocional, disseram os médicos. Ela não está doente, está triste. Marcos passou a levá-la para a empresa com menos frequência. Em casa, tentava conversar, tentava se aproximar, mas tudo o que ela queria era aquilo que ele não sabia como devolver. Papai, você gosta de ficar quieto porque não sente as coisas? A pergunta caiu como uma martelada. Eu sinto, filha, só não sei dizer. Então aprende. Na sexta-feira, Marcos desceu até a sala infantil pela primeira vez desde a saída de Isabela. A porta estava entreaberta. Lá dentro, Clara desenhava sozinha, com os lápis espalhados. O desenho mostrava 3 figuras, um homem, uma criança e uma mulher de cabelos castanhos, de mãos dadas, sorrindo. Ele sentou-se ao lado da filha. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Depois, com esforço, ele disse, eu devia ter falado por você, mas me calei e sinto muito. Clara olhou para ele, depois para o desenho e sussurrou, você ainda pode falar, mas tem que ser agora. Desde o início da semana, a escola de Clara estava em movimento. Cartazes foram pintados à mão, balões inflados aos montes, fitas coloridas penduradas em cada corredor. O Dia da Família era ali uma das celebrações mais esperadas do ano. Para as crianças, um palco para mostrar seus talentos. Para os adultos, uma pausa na rotina para se emocionar ou fingir que tudo estava bem. Mas Clara não queria ir. Na manhã da apresentação, ela acordou mais cedo do que o habitual, mas permaneceu na cama, abraçada ao travesseiro, com os olhos abertos e vidrados no teto. A babá entrou em silêncio, já preparada para lidar com mais um dia difícil. Está na hora, Clarinha. Não quero ir, ela respondeu sem alterar o tom. Vai ser bonito. Todo mundo vai estar lá. A tia Bela não vai. Silêncio. A babá se aproximou devagar. O seu pai vai. Clara não respondeu de imediato. Depois, quase como um sussurro, mas ele não fala nada. Marcos recebeu a notícia enquanto tomava café, os olhos fixos na tela do celular, mas a mente em outro lugar. A senhorita Clara não quer ir ao evento, informou a babá. Ele largou o celular, respirou fundo e subiu.
Encontrou a filha ainda na cama. Sentou-se ao lado dela com rigidez. Não sabia como tocar, como iniciar. O evento da escola é importante para você. Eu posso ir com você. Só nós dois. Ela virou-se lentamente para ele. Os olhos, marejados, carregavam uma maturidade que não pertencia a uma criança de 6 anos. Mas não é só isso. O que eu queria, você deixou ir embora. A frase o atingiu como um estalo no escuro. Mas ele não retrucou. Só pegou a mochila da menina, ajudou-a a se vestir e saiu com ela, em silêncio. A escola estava cheia. Pais apressados se organizavam nas cadeiras improvisadas, celulares prontos para registrar cada segundo. Irmãos mais velhos ajudavam os menores a colocarem fantasias. Professores corriam de um lado para o outro com planilhas nas mãos. Clara entrou com o uniforme bem passado, segurando a mão do pai. Estava quieta, mas observava tudo. Os rostos alegres, as mães tirando selfies com os filhos, os pais que se ajoelhavam para abraçar os pequenos. Marcos também observava, e pela primeira vez, sentiu-se deslocado em um ambiente onde antes se encaixaria sem esforço. Tudo ali era feito de vínculos, de afetos demonstrados sem medo, e ele, que sempre teve pavor da exposição emocional, estava agora cercado por ela em cada canto. O evento começou com músicas, depois uma encenação de fantoches. Em seguida, depoimentos gravados por alunos e projetados em uma tela grande, com trilha sonora suave ao fundo. Clara assistia tudo calada, até que uma professora se aproximou dela, agachou-se e sussurrou: "Está pronta, meu amor?" Clara assentiu com a cabeça. "Lembra do que ensaiamos?" Ela respondeu com um olhar firme. Depois, levantou-se e caminhou até a lateral do palco, onde outras crianças já se posicionavam para a apresentação final. Marcos a acompanhou com o olhar. Não sabia que ela iria falar. Ninguém o avisara, mas o coração disparou com um pressentimento estranho. O coordenador subiu ao palco com um microfone. "Agora teremos um momento especial. Alguns alunos vão compartilhar o que aprenderam sobre família." Com a palavra, nossos pequenos corações gigantes, as crianças subiram uma a uma. Família é quando a gente tem pizza no domingo. Família é minha avó, que me deixa ver desenho até tarde. Família é quando todo mundo briga, mas depois dorme junto. Risos, palminhas, algumas lágrimas emocionadas. Então Clara caminhou até o centro do palco. O microfone parecia grande demais para seu tamanho. Ela o segurou com as 2 mãos. O auditório silenciou. Marcos se inclinou na cadeira. E no fundo, soube que ouviria algo que não estava preparado para escutar. "Minha mamãe morreu", disse Clara, com a voz clara, pausada. Um burburinho contido percorreu a sala. O coordenador pareceu se mover, mas Clara continuou. "Eu era pequena, muito pequena, e fiquei com um buraco aqui dentro." Ela apontou para o peito, que ninguém conseguia ver, mas eu sentia todos os dias. Um silêncio espesso tomou o ambiente. Pais se entreolhavam. Alguns já começavam a filmar. Um dia, apareceu uma moça. Ela não tinha asas nem capa, mas cuidava de mim como se tivesse. Ela me olhava com calma, falava baixinho, me fazia rir, me fazia dormir. E o buraco foi diminuindo. Marcos, na plateia, não piscava. O nome dela é Isabela. Ela não é minha mãe de sangue, mas é minha mãe do coração. E eu queria muito que ela estivesse aqui. Uma pausa. Depois, ela me salvou e eu amo ela. Foi o coordenador quem quebrou o silêncio com um aplauso contido. Mas a plateia reagiu instintivamente. Os aplausos cresceram, os olhos se encheram, os celulares foram erguidos. A menina saiu do palco com os olhos brilhando e o mundo começou a mudar. O vídeo da fala foi postado por uma mãe que estava na plateia sem qualquer intenção de viralizar. Ela escreveu apenas: "Essa menina me destruiu hoje, o amor mais puro." Em 2 horas, já passava de 100.000 visualizações. Em 5, era manchete em portais de notícias. "Filha de empresário faz declaração pública e comove o país. Minha mamãe morreu.
Agora eu tenho outra. O nome dela é Isabela. Influenciadores começaram a comentar. Artistas republicaram. Especialistas em comportamento infantil analisaram. A internet, que antes atacara Isabela com fúria, agora parecia embriagada por arrependimento. Comentários como: "E a mídia tentou pintar essa mulher como oportunista? Olha isso. Marcos Nogueira deve estar envergonhado. Se essa criança está mentindo, então eu não entendo mais nada sobre amor. Volta, Isabela." Isabela estava em casa, lavando louça, quando recebeu a mensagem de voz de uma ex-colega. "Amiga, você não tem noção do que está acontecendo. Olha o que sua menina falou. Tá em tudo quanto é lugar." Isabela largou o pano, pegou o celular, clicou no link. Assistiu ao vídeo 3 vezes. Não chorou de imediato. Ficou paralisada, como se a alma tivesse levado um susto. Quando enfim chorou, foi como quem derrama algo represado havia tempo demais. Não de dor, mas de reconhecimento. Ela sabia que amava Clara, mas agora sabia que era amada com a mesma intensidade. Na cobertura, Marcos assistiu ao vídeo no escuro. Estava sentado, sozinho, diante da TV. O vídeo rodava numa edição jornalística com música emocionante de fundo. O nome dela é Isabela. Ele fechou os olhos e então chorou. Não por vergonha, não por remorso apenas. Chorou porque entendeu, da forma mais brutal e mais bela, que perdeu alguém que não tentou proteger e que agora precisava fazer alguma coisa. Marcos não se levantou da poltrona naquela manhã. Ficou ali, imóvel, com a televisão ligada no mudo e a imagem do vídeo de Clara congelada na tela. A cena já havia sido transmitida em pelo menos 7 programas de variedades, 4 telejornais e incontáveis redes sociais. Mas nenhuma versão editada era tão dura quanto a original. Aquela vozinha limpa, firme, inocente e tão definitiva. O nome dela é Isabela. Marcos fechou os olhos. Ele não tinha coragem de rebobinar mais uma vez. O vídeo o perseguia. Mesmo com os olhos fechados, a imagem surgia por dentro. Clara de pé, pequena no palco, e o mundo todo ouvindo o que ele havia ignorado. Dessa vez, nem sua racionalidade blindada conseguiu conter o impacto. Fez algo que não fazia há anos. Abriu sua agenda e, com os dedos trêmulos, discou um número que havia memorizado, mas evitado por orgulho. O da terapeuta que deixara de procurar depois da morte da esposa. "Doutora Helena, aqui é Marcos, Marcos Nogueira." Do outro lado da linha, houve uma pausa breve, reconhecimento e surpresa. "Boa tarde, Marcos. O que posso fazer por você?" Ele demorou um pouco para responder. Depois, direto: "Preciso ser ouvido." Na sala de espera, tudo parecia menor do que ele lembrava. As poltronas continuavam discretas, a mesa com revistas organizadas por ordem de data, a música ambiente instrumental e distante. Mas era ele quem estava diferente. Ele, que sempre entrava ali como um executivo, agora adentrava como um homem fraturado. Sentou-se, esperou. Quando a porta se abriu, Helena o recebeu com um sorriso calmo. Sem julgamento, sem comentários. Apenas: "Fico feliz que tenha voltado. Estou envergonhado", ele disse após alguns minutos de silêncio. "Pela exposição, não. Pela covardia." Ela o observou, anotou algo. Depois perguntou: "Covarde por não ter defendido Isabela?" Ele assentiu. Por ter ficado em silêncio enquanto o mundo desmontava a dignidade dela. Por ter deixado Clara sentir que amor pode ser descartado. Por ter sido pequeno. Você não era pequeno, estava ferido. E feriu os outros por não saber lidar com isso. Então, agora sabe? Agora sinto. A terapeuta apoiou a caneta sobre o caderno. "O que você sente?" Ele respirou fundo, depois olhou para ela com olhos úmidos e voz trêmula. Arrependimento, saudade, medo e vontade de fazer algo que nunca fiz, admitir que estava errado. Naquela noite, ao chegar em casa, não ligou a televisão, não abriu os e-mails, não jantou, pegou o celular, procurou outro número antigo. Ligou. "Mari."
Marcos, preciso conversar. Em pessoa. Quando? Agora. Ela não hesitou. Vem. A irmã o recebeu com uma xícara de chá quente e um cobertor no colo. Ele sentou no sofá com a mesma postura dura de sempre, mas dessa vez os ombros estavam menos erguidos. Os olhos mais cansados. Você não me procura desde o velório da Luísa. O que mudou? Minha filha falou o que eu nunca tive coragem. Mariana não disse nada. Esperou. Eu destruí a imagem de uma mulher que só fez bem para minha filha. Deixei que a mídia a devorasse, que a empresa a ostracizasse, que os boatos virassem verdade. E agora, a voz dele falhou. Agora ela se foi. E Clara não sorri mais. Mariana segurou a mão dele. Você pode fazer diferente. Pode ser o pai que a Clara precisa. Pode ser o homem que a Isabela merece. Eu já perdi o direito de ser qualquer coisa para elas. Não, você perdeu o direito de se calar. No dia seguinte, Marcos convocou uma reunião com os diretores, o jurídico e a assessoria de imagem. Entrou na sala como sempre fazia, silencioso, imponente. Mas desta vez, sem pastas, sem tablet, sem cronograma. Sentou-se. Esperou todos se acomodarem. Então falou: quero convocar a imprensa. Olhares se cruzaram, sobrancelhas se arquearam. A imprensa, senhor? Quero falar. Em rede aberta, sobre mim, sobre Isabela, sobre tudo isso. A chefe de comunicação se inclinou à frente, cuidadosa. Com todo respeito, não seria mais prudente emitir uma nota oficial? Algo neutro, técnico, com uma abordagem conciliadora? Eu já fui neutro, já fui técnico, já fui omisso. Agora serei verdadeiro. A notícia foi lançada ao meio-dia. Marcos Nogueira convoca imprensa e funcionários para pronunciamento inédito. Evento presencial, aberto, sem prévia de pauta. Auditório do Grupo Nogueira, sexta-feira, 10 horas. A internet reagiu com voracidade. Será que vai pedir desculpas? Aposto que vai desmentir a filha. Cheirinho de crise bem maquiada. Isabela leu o comunicado enquanto tomava café num pequeno restaurante do bairro onde agora morava. Não sabia como se sentir. Curiosa? Ressabiada? Esperançosa? Preferiu não sentir nada, pelo menos não ainda. Na noite anterior ao evento, Marcos voltou ao auditório da empresa. Sozinho, subiu ao palco. Caminhou até o púlpito. Respirou o ar parado da sala vazia. Encarou as cadeiras. Ali, tantas vezes dera ordens. Anunciara números, projeções, estratégias. Mas agora, tudo o que tinha era a própria voz. E a verdade que nunca ousou dizer. Fechou os olhos e ensaiou, em silêncio, as palavras que mudariam tudo. O auditório estava lotado. Funcionários da base até os altos executivos ocupavam cada fileira de cadeiras. Havia câmeras posicionadas em pontos estratégicos, repórteres de diversos veículos aguardando, microfones preparados para captar cada sílaba. Era o tipo de evento que o Grupo Nogueira só promovia para grandes anúncios, fusões ou conquistas bilionárias. Mas aquela manhã era diferente. Não havia banner com slogan. Nenhuma projeção de PowerPoint, nenhum telão com gráficos. Apenas um púlpito solitário, um copo d'água e a promessa de um pronunciamento pessoal. Marcos estava no andar de cima, de costas para o espelho. O terno cinza escuro, impecável. A gravata azul marinho. Mas os olhos não tinham o brilho habitual. Havia ali um peso novo, um cansaço diferente, um tipo de verdade à beira da explosão. No salão principal, cochichos varriam as fileiras. O que será que ele vai dizer? Vai negar? Vai anunciar demissão? A maioria não sabia o que esperar. Alguns nem acreditavam que Marcos Nogueira, conhecido por ser estrategista frio, quase mecânico em suas falas, estivesse mesmo prestes a se pronunciar sobre sentimentos. Às 10 horas em ponto, as luzes se ajustaram. O som da respiração coletiva parecia aumentar com o silêncio. Então, a porta lateral se abriu e ele entrou.
Marcos caminhou até o centro do palco com passos firmes, mas o corpo denunciava tensão. Parou atrás do púlpito, ajeitou o microfone. Por um segundo, baixou os olhos. Depois, levantou o rosto e encarou a multidão. Começou devagar, sem script, sem ensaio visível, sem blindagem. Meu nome é Marcos Nogueira. Sou o presidente deste grupo há mais de 20 anos. E nunca, até hoje, falei publicamente sobre minha vida pessoal. Alguns celulares já gravavam, as câmeras de TV focavam. Sempre acreditei que meus resultados falavam por mim, que decisões sólidas, contas organizadas e relatórios trimestrais eram suficientes. E, por muito tempo, foram. Mas nem tudo se resolve com Excel. A plateia o ouvia, muda. Nos últimos meses, este grupo e eu fomos envolvidos numa situação que viralizou. Uma funcionária da empresa foi exposta, humilhada e julgada por supostamente manter uma relação imprópria comigo. Ele respirou. Essa mulher se chama Isabela Gonçalves Lima. Sussurros percorreram as cadeiras. Ela era auxiliar de limpeza. Era invisível para muitos de vocês. Para mim, inclusive. Até que um dia, ela salvou a vida da minha filha. Literalmente. E desde então, passou a fazer parte da nossa rotina de um jeito que ninguém planejou. Nem ela, muito menos eu. Marcos apoiou as mãos no púlpito. A voz estava firme, mas havia uma vibração subterrânea. E eu deixei que ela fosse crucificada. Por quê? Porque me calei. Porque temi parecer envolvido. Porque achei que a dignidade dela era secundária diante da minha reputação. Uma pausa. Pesada. Real. Mas minha filha, uma criança de 6 anos, teve mais coragem do que eu. Ela subiu num palco diante de dezenas de pais, professores, câmeras e declarou que Isabela era sua mãe do coração e que a amava. Alguns funcionários já estavam emocionados. Outros não sabiam onde enfiar os olhos. Eu assisti ao vídeo. Chorei, como pai, como homem, como alguém que se envergonhou do próprio silêncio. Ele firmou o olhar. Hoje eu venho aqui, sem nenhum interesse comercial, sem nota oficial, sem pedido de assessoria, apenas para dizer, eu errei. Errei ao não protegê-la. Errei ao me calar. Errei ao achar que poderia separar o que sentimos do que somos. Errei por orgulho. O silêncio era total. Nem mesmo os celulares faziam ruído. E venho também dizer que não vou permitir que Isabela seja atacada novamente, nem aqui dentro, nem fora daqui. Ela não pediu nada, não manipulou ninguém. Ela apenas amou e fez o que era certo. Ele se afastou um passo, respirou. Não sei se terei a chance de pedir desculpas diretamente a ela. Mas se não tiver, deixo registrado. Isabela, você é a mulher mais íntegra, corajosa e humana que já passou por essa empresa. E eu sou um homem melhor porque você esteve aqui. A plateia, antes paralisada, explodiu num aplauso inesperado. Longo, intenso. Alguns levantaram, outros choraram. Mas havia um detalhe que Marcos não conseguiu ignorar, mesmo em meio à comoção. Isabela não estava ali. Ao fim do evento, jornalistas tentaram abordá-lo. Ele respondeu apenas uma frase. Não é sobre mim. É sobre quem eu não soube proteger. Depois entrou em sua sala, sentou-se à mesa e ali, no silêncio de sempre, encarou o lugar vazio à frente. Porque naquele dia, Marcos Nogueira fez o que devia. Mas a única pessoa que realmente queria ouvir não estava presente para escutar. Era cedo quando Marcos parou o carro em frente à escola. Não era um colégio tradicional, tampouco uma estrutura imponente. Era uma casa adaptada no interior de São Paulo, com muros coloridos e janelas amplas. No jardim da entrada, desenhos infantis estavam pendurados em barbantes como bandeiras de afeto improvisado. O letreiro de madeira dizia: Escola Sementinha, educação com carinho. Clara estava no banco de trás, com os olhos fixos na mochila rosa que levava no colo. Desde que viram o nome de Isabela no site da escola,
em uma pequena nota com foto simples, dizendo nova colaboradora, setor pedagógico infantil, a menina não dormia direito. Insistiu para ir. Disse que sentia no peito que a tia Bela ainda queria vê-la. Marcos hesitou, mas cedeu. Na noite anterior, arrumaram uma mala pequena. Disse ao motorista para não o acompanhar. Pegou a estrada com Clara, sem avisar ninguém, sem planejamento, apenas com uma vontade quase infantil, encontrá-la. Não para dar ordens, não para corrigir erros, mas para, finalmente, pedir o que nunca pedira: perdão. O portão estava entreaberto. Crianças corriam pelo pátio com uniformes leves, vozes alegres, sem saber que uma cena prestes a acontecer mudaria mais que a rotina daquele dia. Clara foi a primeira a sair do carro. Desceu devagar, segurando o ursinho de pelúcia que carregava desde o primeiro dia sem Isabela. Marcos a seguiu. Lembra do que conversamos? Sim, respondeu a menina. Eu só vou se ela quiser me ver. Ele assentiu. Caminharam até a entrada. Uma mulher de avental colorido veio recebê-los. Ah, bom dia, vocês são... Marcos hesitou. Clara respondeu. Viemos ver a tia Bela. A mulher pareceu surpresa. Abriu um sorriso. Ah, você deve ser a Clara. Ela fala de você às vezes. Marcos ergueu o olhar. Ela está? Está no refeitório, ajudando com o lanche. Querem que eu chame? Não, a gente pode ir até lá? Claro, por aqui. Isabela estava de costas, distribuindo pedaços de bolo para as crianças sentadas em mesas pequenas. Usava um avental azul, cabelos presos em trança frouxa e o mesmo cuidado nos gestos que sempre teve, como se até o bolo merecesse afeto. Ela não os viu de imediato. Foi Clara quem correu primeiro, cruzando o pátio como se as pernas soubessem o caminho que o coração implorava para seguir. Tia Bela! A voz ecoou. Isabela virou-se num sobressalto. O prato que segurava caiu. O bolo despedaçou-se no chão. Os olhos se arregalaram. O tempo, por um segundo, pareceu parar. Clara correu até ela e a abraçou com força, envolvendo sua cintura com os braços pequenos, apertando como se o mundo fosse ruir se soltasse. Eu achei você, disse a menina, com lágrimas nos olhos. Eu achei você de novo. Isabela abaixou-se, envolveu Clara nos braços e fechou os olhos. Não disse nada, apenas a segurou, como quem reencontra um pedaço do próprio corpo. Marcos se aproximou devagar. Não quis interromper, mas sabia que precisava falar. Quando Isabela levantou o rosto, o viu. Estava parado a poucos metros, o olhar abatido, as mãos nos bolsos do casaco, o corpo rígido como sempre. Mas os olhos estavam molhados. Ela se levantou lentamente, ainda com Clara segurando sua mão. O que você está fazendo aqui? Vim porque devia, porque não podia mais fingir que a ausência te diminuiu. Ela só me fez menor. Isabela respirou fundo. Estava diferente. Havia mais firmeza na postura, mais clareza no olhar. Marcos, por favor, interrompeu ele, a voz falhando. Me escuta só um pouco. Ela assentiu. Ele tirou as mãos dos bolsos, deu um passo à frente. Eu errei, não por acreditar nas fofocas, mas por não lutar contra elas, por não te proteger, por não proteger minha filha do vazio que eu mesmo criei, e por ter deixado que você carregasse sozinha o peso de um mundo que devia ter sido meu também. Ela ficou em silêncio. Vi você sair. Li sua carta. Assisti ao vídeo da Clara dezenas de vezes. E ainda assim, não consigo me perdoar por não ter te procurado antes, por ter me calado, por ter sido fraco onde devia ser forte. Isabela olhou para Clara, depois para ele. Por que agora? Porque não dá mais para fingir, nem para fugir. Ele tirou um envelope do bolso. Eu fiz o que devia ter feito meses atrás. Falei, em público. Assumi. Declarei quem você é e quem você foi, para mim, para a Clara, para nós. Ela pegou o envelope, mas não abriu. Clara, ainda ao lado, o olhava com esperança.
A gente pode ir embora junto, tia Bela? Isabela ajoelhou-se diante dela. Meu amor, você nunca saiu do meu coração, mas isso não é tão simples. A gente precisa pensar, sentir e, às vezes, esperar. Clara assentiu com olhos úmidos. Marcos baixou a cabeça. Eu não vim pedir que volte agora, nem pedir nada. Só precisava te encontrar, olhar nos seus olhos e dizer de verdade, me perdoa. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse com voz firme, eu preciso pensar. Minutos depois, ela acompanhou os dois até o portão. Clara não soltava sua mão. Marcos não disse mais nada. Na calçada, antes de entrar no carro, Clara se virou e gritou, eu te espero, tia Bela. Isabela sorriu e acenou, mas por dentro ainda lutava contra o coração, dividido entre o medo de voltar e a vontade de jamais ter ido embora. O convite veio dias depois, por mensagem escrita à mão, entregue por um motorista da empresa. Clara está com saudade, e eu também. Se aceitar, venha jantar conosco, sem expectativas, só afeto. Marcos. Isabela leu o bilhete na varanda da pequena casa que alugara nos arredores da escola. O sol começava a se pôr e havia um silêncio no ar que só existe quando algo importante está prestes a acontecer. Ela dobrou o papel, encostou no peito e respirou fundo. Ainda hesitava, mas sentia que não tinha mais medo. Não daquele tipo de reencontro. Agora, quem voltava era uma mulher inteira, e não mais a funcionária invisível. Na noite marcada, ela desceu do carro em frente ao prédio de Marcos, com o cabelo preso em um coque simples e os olhos mais serenos que ele lembrava. Usava um vestido claro, sem maquiagem. A mesma naturalidade que encantava Clara, e silenciosamente desarmava todos ao redor. A porta foi aberta por Clara, que pulou em seus braços como se o tempo tivesse desaparecido. Tia Bela, você veio mesmo. Eu falei pro papai que você vinha. Isabela a segurou com força, depois a soltou com um beijo na testa. Vim para te ver e conversar também. Marcos apareceu em seguida. Estava com roupa simples, camisa sem paletó, mangas dobradas e um sorriso contido. Bem-vinda, Isabela. Ela assentiu. O jantar foi montado na varanda, com luzes baixas, guardanapos de pano e um perfume leve de manjericão no ar. Clara falava sem parar sobre a escola nova, os colegas, um desenho que estava criando com uma menina corajosa e um castelo de nuvens. Marcos servia vinho para ele e suco para Isabela, atento aos detalhes, mas sem exagero. Era uma noite comum. E por isso mesmo, especial, depois que Clara foi deitar, com um beijo na testa de Isabela e um eu te amo, sussurrado com sono. Os dois adultos ficaram em silêncio por alguns minutos. Marcos foi o primeiro a falar. Obrigado por ter vindo. Eu sei que não é simples, não é, mas precisava ver com os próprios olhos se o discurso combinava com os gestos. Ele assentiu. E combinou? Ela sorriu de leve. Está combinando. Ainda está em construção. Ele se ajeitou na cadeira. Eu não quero que você volte para minha vida como antes, porque aquilo não era certo. Era desequilibrado. Você servia e eu comandava. Agora, se um recomeço for possível, tem que ser como iguais. Isabela olhou para ele com calma. Se a gente tentar de novo, eu preciso que minha voz tenha o mesmo peso que a sua. Que eu não precise provar o tempo todo que sou digna. Que minha história não seja vista como um fardo, mas como parte do que me tornou quem sou. E eu preciso que você saiba que estou disposto a aprender e a calar, se for necessário. A ouvir antes de falar. E Clara é o elo, mas não é pretexto. Não é ponte para justificar nada. O que ela sente por você é dela. E eu não quero usar isso para nos forçar a nada. Isabela sorriu mais uma vez. Você mudou, Marcos. Não, eu só parei de me esconder. Naquela noite, quando foi embora, ele não tentou segurá-la. Não pediu resposta. Apenas abriu a porta, agradeceu
e ficou vendo o carro desaparecer pela rua arborizada. Mas ele sabia, e ela também. A história estava recomeçando, com mais verdade, com mais calma, com mais coragem. Nos dias que se seguiram, Isabela começou a visitar Clara com mais frequência. Não todos os dias, mas o suficiente para reconstruir com delicadeza aquilo que nunca foi quebrado, apenas interrompido. Marcos respeitava os espaços, aprendia a dividir. A casa, que antes era cheia de ruídos não ditos, agora era um lugar onde conversas fluíam, nem sempre longas, nem sempre fáceis, mas reais. Um dia, Clara entrou na sala com 2 desenhos. "Esse aqui é a gente antes", disse, mostrando rabiscos confusos e tons escuros. Depois, exibiu o segundo. "E esse é a gente agora." O papel tinha 3 figuras de mãos dadas. Uma criança sorrindo entre um homem e uma mulher com o sol ao fundo. Isabela o olhou com carinho. Marcos também. E pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois sentiu medo do futuro. A mudança aconteceu em um sábado de céu limpo, sem pressa e sem estardalhaço. Era uma casa de esquina, em um bairro tranquilo, com jardim na frente e varanda de azulejos antigos. Nada da grandiosidade fria da cobertura. Marcos a escolheu por sugestão de Isabela, um lugar onde Clara pudesse correr descalça e o vento circulasse com liberdade. Na entrada, uma placa artesanal pendia da parede. "Bem-vindos! Aqui mora o amor." Era um clichê, talvez. Mas nenhum dos 3 se importava. Os primeiros dias foram uma mistura de caos e descoberta. Caixas abertas, livros espalhados, a planta da cozinha discutida 3 vezes, até que Isabela conseguisse convencer Marcos de que a cafeteira não precisava ficar ao lado da fruteira. Clara assumia a função de organizadora-chefe de brinquedos e sugeria nomes para os cômodos: sala das ideias, quarto dos abraços, banheiro das fadas. Era leve. Leve como não se via desde antes da ausência. Isabela voltou a trabalhar, mas não como antes. Agora ocupava o cargo de coordenadora de projetos sociais da Fundação Nogueira, uma nova área criada por ela e Marcos, voltada à formação de mulheres em situação de vulnerabilidade, com foco em educação, emprego e dignidade. Ela escrevia os projetos, ia a campo, conversava com líderes comunitários, dava palestras e era ouvida, respeitada. Quando recebeu o primeiro contra-cheque com o cargo oficialmente impresso, sorriu. Não pelo valor, mas pela identidade, pela certeza de que não era mais sombra de ninguém. Marcos, por sua vez, seguia em aprendizado. Trocava reuniões com Clara por desenhos aos sábados de manhã. Às vezes errava o jeito de falar, esquecia o nome de um brinquedo, confundia os horários da escola, mas estava presente. E isso para Clara era o que importava. Ele e Isabela ainda discutiam sobre pequenos hábitos, sobre visões diferentes de mundo. Mas agora havia escuta, e quando não havia solução, havia colo. E isso bastava. Certa noite, Clara acordou no meio da madrugada com um pesadelo. Correu para o quarto dos 2, enfiou-se entre eles na cama e cochichou. "Eu sonhei que vocês iam embora." Isabela a abraçou. "A gente já foi. Agora estamos aqui para ficar." Marcos beijou a testa da filha. "Essa casa não tem porta de saída para amor que é verdadeiro." Ela sorriu e dormiu. Com o tempo, a varanda virou o lugar preferido da casa. No fim das tardes, os 3 sentavam ali. Clara com um livro ilustrado, Isabela com uma xícara de chá, Marcos, às vezes, apenas em silêncio, observando o céu mudar de cor. Foi ali, numa dessas tardes de vento morno, que a nova foto nasceu. Um vizinho, encantado com a cena, pediu licença. "Posso tirar uma foto de vocês? É que parece uma pintura." Isabela riu. "Só se a Clara deixar." A menina pulou da cadeira e fez sinal de positivo. Eles se juntaram, Clara no meio, os 2 ao lado, sorrindo. De verdade, com os olhos.
O clique registrou o instante. A foto foi postada com uma legenda simples. Ela salvou uma criança. Depois, salvou um homem. E, por fim, construiu com eles um lar. Em poucas horas viralizou. Mas dessa vez, não houve julgamento. Só aplauso. A história terminaria ali. Mas Clara pediu mais um momento. E o beijo? Isabela e Marcos riram. Que beijo? Fingiu não saber, Marcos. O de quando tudo dá certo. Ela respondeu como se fosse óbvio. Eles se olharam. Não era mais um gesto impulsivo. Era uma escolha. Um reconhecimento silencioso de tudo o que haviam passado. E finalmente deixado para trás. Então sim, eles se beijaram. Não como quem sela um final, mas como quem abre uma nova vida. Com Clara sorrindo entre eles, abraçada inteira, finalmente em casa. E aí, o que achou dessa história emocionante? Deixe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.